Graça e paz, amém? Glória a Deus. Mais um dia nós estamos aqui, os irmãos que estão aqui na igreja, e você que está na sua casa também. Eu creio que todos nós já fomos abençoados até aqui. E é como a gente sempre diz, às vezes até parece repetitivo, mas é algo real. Se o Senhor nos despedisse assim, da maneira que aconteceu tudo aqui, nós já sairíamos abençoados. Mas eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você, e é essa palavra que vai nos direcionar, é essa palavra que vai nos ajudar no decorrer da semana. Eu sempre creio isso. Então, todas as vezes que alguém ministra, às vezes o bispo, qualquer pastor, pastora, um presbítero, qualquer pessoa que estiver aqui, ministrando a palavra do Senhor, eu creio que é para a minha vida uma direção, uma bússola para a semana. Então, creia que é a própria voz de Deus, o próprio Senhor que vai falar neste momento e vai ser o seu combustível para essa semana que se inicia hoje, amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 16 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. Quem achou, diga amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão então se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio sobremodo um tão grande terremoto naquele lugar, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, por este dia. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua presença, estar na tua casa. Senhor, obrigada por cada momento que nós vivemos aqui, mas nós estamos aqui com a tua palavra, Senhor. E conforme nós acabamos de dizer, é a tua palavra. Nós cremos que é a tua boca, Senhor, que vai falar neste lugar. Nós cremos, ó Deus, que é a tua voz que vai nos conduzir, que vai, Senhor, nos dirigir, Senhor, para esta semana. Muitos, Senhor, com temores, muitos, Senhor, com preocupações, muitos com tantas coisas para resolver, mas nós temos a convicção de que é a tua voz, é o Senhor que vai nos abençoar, é o Senhor que vai nos conduzir, é o Senhor que nos dará a vitória. Por isso, Senhor, aqui está a tua palavra. Fala conosco.
É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que na palavra do Senhor existem muitas formas, né? Muitas receitas, se é assim que nós podemos dizer, maneiras para vencer guerras, maneiras para vencer as aflições. E eu creio que esse é um tempo propício para falar sobre isso. Porque eu creio que aqui, eu estou vendo todos de máscara, eu creio que todos aqui moram no Brasil, e até mesmo aqueles que não moram no Brasil estão passando pelo mesmo problema que nós. Ou seja, hoje, no dia 21 de junho de 2020, todos nós estamos incluídos num grande problema. Se você querendo ou não, eu querendo ou não, nós estamos passando por um grande problema, uma grande aflição. E a palavra do Senhor, em toda a Bíblia, ela nos dá receitas, dicas de como vencer dificuldades. Então, nós vemos que pessoas usaram as estratégias que o Senhor deu, nós vemos que pessoas usaram métodos que foram direcionados pelo Senhor para vencer as suas batalhas. Mas, diante da dificuldade de Paulo e Silas, nós vemos que algo diferente aconteceu. Primeiro, que nós vemos dois homens, pregadores da palavra, missionários do Senhor, que estavam fazendo nada mais, nada menos que o ide do Senhor. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus, para a vida deles e para a vida de um povo. E a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas haviam saído da cidade de Trode, e estavam a caminho de Filipos, até que eles chegaram lá. E quando eles chegaram em Filipos, eles se depararam com uma situação. Uma jovem que era usada com o espírito de adivinhação. E não bastasse só isso, ela trazia muitos lucros para a vida dos seus senhores. Porque todo o dinheiro que aquela jovem arrecadava não era para ela, era para enricar os seus donos. E quando Paulo e Silas chegou na cidade, ela foi usada. E eles perceberam que ali havia um espírito maligno. E eles foram usados pelo Senhor para expulsar o espírito maligno que estava naquela jovem. Glória a Deus, uma vida salva. Só que não seria tão fácil assim, se não houvessem os senhores por trás dela. E quando aqueles senhores viram que aquela jovem ela estava liberta, daquele espírito maligno que a possuía, eles ficaram enfurecidos. E eles denunciaram a Paulo e Silas para os magistrados, para os líderes daquele lugar. E o que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas, mas antes de prender, eles deram uma surra nos dois. E essa é a parte que mais nos toca, sabe por quê? Porque eu creio que todos vocês já conhecem essa história, já conhecem o final dela. E aí a gente fala, eles estavam presos, eles adoraram ao Senhor e foram libertos. Mas antes disso tudo acontecer, algo muito doloroso aconteceu na vida daqueles homens. E muitas vezes, quando nós estamos infiltrados num problema, como eu falei para vocês agora, quantos de nós aqui perderam familiares? Quantos de nós aqui sofreram com o desemprego? De alguma forma, sofreu com o reflexo de tudo isso que nós estamos vivendo. Talvez tão forte como foi com Paulo e Silas, talvez nem tanto. Mas se você está aqui, se eu estou aqui, e nós queremos vencer as nossas guerras, o Senhor hoje vai nos dar a estratégia. Assim como eles venceram. Eles tinham um cárcere para vencer, eles estavam presos injustamente. Mas o Senhor foi o Senhor, o general, que foi à frente deles e guerreou as causas. E a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas apanharam. Às vezes quando a gente lê aqui, surraram, bateram, a gente não tem noção. Eu fui hoje ler um pouco sobre o que aconteceu com esses homens. E os chicotes naquela época tinham bolinhas de chumbo na ponta. Ou seja, aonde batia... Quem já apanhou aqui de cinta?
Dói, não dói? Dói, eu também apanhei já. Dói, dói. Agora você imagine um chicote de couro com uma ponta de chumbo. Dói muito mais. E além de doer, marca a pele, rasga a pele. Foi exatamente esse mesmo chicote que usaram para chicotear Jesus. E a gente vê nos filmes, né, a pele de Jesus toda aberta. Irmãos, a mesma coisa aconteceu com Paulo e Silas. Rasgaram as vestes dele, para as vestes não proteger, para não amenizar a dor. Tiraram as roupas deles e chicotearam na praça. Vergonha, dor. E esses homens, eles estavam tão machucados que eles tiveram que ser carregados até a prisão. E não bastasse isso, a palavra do Senhor fala que o carcereiro, a ordem era não deixar eles fugirem. Eles não iam fazer isso, mas eles tinham medo. Eles prenderam, eles falaram, prenda-os de maneira que ele não tenha facilidade para fugir, para se soltar. E a palavra fala que eles foram num cárcere interior, ou seja, lá embaixo, a gente imagina um porão, alguma coisa assim, para dificultar ainda mais a fuga. E além disso, eu estava lendo hoje que eles foram presos pelos tornozelos. Só que não era assim, um pé aqui e o outro aqui. Não. Eles fizeram uma coisa tão impressionante que eles sentiam constantes cãibras. Constantes dores. Quem já teve cãibra aqui sabe também como dói. Isso que quando você tem cãibra, mas normalmente seus membros inferiores, né, estão soltos, o que você faz? Você bate, né, mexe na perna. Imagine você sentir cãibra e estar preso no braço e na perna. Não poder se movimentar. Essa era a situação desses homens. Difícil. Dolorosa. E aí a gente vê na palavra uma lição muito grande deles para nós. Porque muitas vezes nós estamos sim passando por esse problema, não tem sido fácil. 3 meses se passaram, mais de 50 mil famílias enlutadas. Nós sabemos, muitos adaptaram a sua rotina, assim como eu, estamos trabalhando de casa, com filho dentro de casa. Filho chamando mãe, 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 e você tendo que trabalhar. Outros já estão desempregados, outros já estão passando necessidade, outros já estão sem família porque o casamento acabou. Muitas coisas aconteceram durante esses 3 meses. Mas, hoje, a vida de Paulo e Silas vai nos ensinar que nós precisamos nos manter firmes, com alegria, com fé, com esperança, independente das situações da nossa vida. Sabe por quê? A palavra do Senhor em Romanos nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é a palavra de Deus que nos garante isso, nós não precisamos temer. Quando o Senhor diz todas as coisas, nós queremos que sejam as coisas boas, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter alegria, eu quero ter liberdade para ir no shopping, eu quero ter liberdade para ir no Brás, eu quero ter liberdade para ir na loja que eu quero. Não quero ficar presa dentro da minha casa. Não quero ter restrições para vir à casa do Senhor. Mas saiba de uma coisa, esse momento que nós estamos passando também contribui para o nosso bem. Também vai trazer consigo um peso de glória muito excelente. É o que a palavra do Senhor nos diz em Filipenses, que essa leve e momentânea tribulação trará um peso de glória. Então creia que mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja doloroso, isso vai contribuir para o teu bem, isso vai contribuir para o teu crescimento. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de se achegar ao Senhor neste momento? Quantas pessoas estão tendo a oportunidade da sua casa? Antes, nós não tínhamos live. E live, hoje, serve para nós, né? Que muitas vezes estamos impossibilitados de vir à igreja. Mas muitas pessoas têm sido alcançadas. Nós não sabemos se isso foi um instrumento de Deus, um modo de Deus trabalhar para que vidas sejam alcançadas.
Para que nós venhamos também olhar com essa visão, não é, bispo? De fazer live, de divulgar a nossa igreja, as outras igrejas também. Eu sei de uma coisa, que quando a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é nisso que eu me apego. E é nisso que nós temos que nos apegar. Paulo e Silas, eles poderiam desenvolver várias coisas. Revolta, talvez um de nós poderíamos desenvolver isso. Não, mas eu vim pregar a palavra de Deus e por que aconteceu isso comigo? Hein, Silas? Me fala, me explica. Me explica, Paulo. Por que aconteceu isso? A gente estava fazendo a obra de Deus. Deus é injusto. Muitas vezes nós queremos confrontar a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos debater com Deus o porquê que acontecem certas coisas na nossa vida. Mas hoje o Senhor deseja que eu e você estejamos firmes em meio à luta. Que eu e você estejamos firmes, porque vai passar. E não importa a maneira com que nós entramos, de como nós entramos na luta. O que importa é a maneira que nós vamos sair dela. Como será que nós vamos sair dessa luta? Será que nós vamos sair seres humanos melhores? Será que nós vamos sair seres humanos mais tolerantes? Será que nós vamos sair como seres humanos que valoriza mais o seu alimento dentro da sua casa, como ser humano que valoriza mais a pessoa que convive com você? Eu falo por mim, eu tive muitos aprendizados nessa quarentena. Coisas mínimas, até de como reutilizar o alimento dentro de casa para não jogar fora. Valorizar as pessoas que me rodeiam, que muitas vezes nós não podemos nem dar um abraço. Valorizar a nossa família, não é mesmo? A nossa igreja. Quantas vezes nós colocamos desculpas para vir à casa do Senhor? E no momento em que nós não podíamos vir à casa do Senhor, quantas vezes eu recebi, ai pastora, que saudade, eu queria estar tanto na igreja. Pois é. Então vamos sair dessa luta, dessa provação que nós estamos passando melhores. Como seres humanos que agradam a Deus. E nós não temos dúvida que Paulo e Silas, eles estavam dentro do centro da vontade de Deus. Porque muitas pessoas estão presas em cadeias físicas, em cadeias emocionais e em cadeias espirituais. Sabia disso? Eu estou lendo um livro que se chama Feridas Satânicas. E por incrível que pareça, lendo aquele livro, ele nos traz à mente quantas pessoas estão dentro da igreja, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas com feridas abertas. Prisões emocionais, né, pastor Marcos? Prisões espirituais. Pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que não conseguem amar, pessoas que não conseguem suportar aquele que está do seu lado. Pessoas que não suportam a si mesmo. Talvez você não está numa prisão como Paulo e Silas estavam, mas você está preso. E nessa noite, o terremoto do Senhor vai passar aqui, assim como passou lá naquela prisão. E você e eu seremos libertos pelo poder do Senhor. Engraçado que a palavra do Senhor diz que próximo da meia-noite, ouviu-se um barulho. E foi um barulho tremendo, eu acredito. Porque os cárceres começaram a se abrir. As prisões começaram a se abrir. E aí eu parei para pensar, mas por que meia-noite, né? Podia ser meio-dia, podia ser 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite. E aí eu comecei a analisar e eu pude perceber que à noite é quando normalmente o nosso problema ele se acentua. Por exemplo, se você estiver enfermo, se você estiver gripado, que hora que começa a atrapalhar mais você? À noite. À noite parece que você fica com mais dor, parece que você fica com o nariz mais tampado, parece que você fica com mais falta de ar, não é assim? A dor de dente. Se você está com dor de dente, à noite parece que piora. Dor de ouvido parece que piora. Na meia-noite, próximo da meia-noite, é onde os problemas eles ficam latentes.
Quando a gente sofre alguma decepção amorosa, ou com alguma pessoa, você vai lembrar disso quando? À noite, quando você está próximo de dormir. Era meia-noite que o problema para Paulo e Silas ficou latente. Talvez, próximo da meia-noite, caiu a ficha de onde eles estavam, o que tinha acontecido. Talvez, próximo da meia-noite, as feridas no seu corpo começaram a latejar. Eles começaram a sentir dor. E eles tomaram uma decisão. Eles tomaram a decisão de murmurar? Foi isso que aconteceu? De blasfemar contra o Senhor? De amaldiçoar aquela menina? De falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Deixasse ela endemoniada, foi isso? Não. Eles tomaram a decisão que revolucionou a vida deles. E não só a vida deles, como a vida de todos aqueles que estavam presos com ele naquela prisão. A palavra do Senhor diz que próximo da meia-noite, eles começaram a orar. Ou seja, a oração, ela significa dependência do Senhor. Quando nós oramos, nós nos esvaziamos. Falamos, Senhor, eu não sou nada. Eu dependo do Senhor para todas as coisas na minha vida. Foi isso que eles fizeram. Se colocaram dependentes do Senhor. E além disso, eles adoravam. Saiba de uma coisa. A adoração, ela não se restringe somente nesse momento que nós tivemos aqui. Se você adora só na igreja, está errado. Se você adora aqui na igreja, você não está adorando, você está cantando. Você só canta. Seja para quem faz parte do Ministério de Música e seja para você também que está aí. A adoração é algo muito mais além. A adoração é um estilo de vida. A adoração é aquilo que você faz no seu quarto, no secreto. É aquilo que você faz principalmente nos momentos ruins da sua vida. Será que nós estamos adorando ao Senhor de fato num momento como esse? Será que nós estamos adorando ao Senhor de fato quando algo que nós amamos nos é tirado? Será que nós estamos adorando a Deus quando as coisas não acontecem da maneira que nós esperamos? Porque adorar ao Senhor quando está tudo muito bem é muito fácil. Agora, adorar a Deus quando os seus pés estão presos, quando a cãibra te incomoda, quando a ferida que você tem dentro de você está latente. Adorar ao Senhor quando você é impedido. Adorar ao Senhor quando a sua casa parece um furacão. Adorar ao Senhor quando você perde o emprego. Adorar ao Senhor quando você perde a moral. Adorar ao Senhor quando você perde a sua família. É diferente. Quando nós temos essa vida de adoração, que adora ao Senhor quando nós temos, e quando não temos também, isso move o coração de Deus ao nosso favor. E foi exatamente isso que moveu o coração de Deus. Aqueles homens, eles não tinham nada para oferecer. Nem as suas roupas, porque eles estavam nus. Nem a sua moral, porque eles estavam envergonhados. Justiça, eles foram injustiçados. Mas eles tinham algo que nada e ninguém ia tirar, que era a adoração e um coração grato a Deus, mesmo quando tudo ia mal. Saiba de uma coisa: o que vai mover o coração de Deus ao teu favor não é o seu dinheiro. O que vai mover o coração de Deus ao seu favor não é o seu dom, não é o seu talento, não é se você é bonito, não é se você se veste bem, não é se você fala inglês, se você fala outras línguas, não é nada disso. O que vai mover o coração de Deus ao meu e ao seu favor é ter uma vida de adoração, mesmo quando as coisas forem contrárias àquilo que nós esperamos. A palavra do Senhor, em Filipenses 4, versículo 4, o próprio apóstolo Paulo, depois de tudo isso que ele viveu, ele falou: alegrem-se sempre.
alegrem-se sempre. Para quem não viveu, é muito fácil, né? Você está passando por uma luta, né, bispo? E eu falo, ó, bispo, vai passar, viu? Fique em paz, Deus está no controle. É fácil, eu não estou na pele dele. É fácil eu falar, bispo, se alegra. Mas é totalmente diferente quando ele passa pela luta. E ele fala, igreja, alegrem-se sempre. Paulo, ele tinha essa autoridade. Ele tinha essa experiência. Por isso que ele falou, digo-vos, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E sabe o que aconteceu? Quando eles começaram a adorar, as cadeias elas se quebraram, as prisões se abriram. E eles poderiam fugir, não podia? Mas eles não fugiram, porque a obra de Deus, ela não tinha sido completa ainda. Saiba de uma coisa, às vezes, como Paulo, você não fez nada. Como Paulo e Silas, você não tem culpa. Você fez o que era certo. Mas às vezes, para alcançar outras vidas, o Senhor te leva lá no calabouço. Para alcançar outras vidas, o Senhor te leva a perder. Sabia? Às vezes nós perdemos para ganhar. O que nós precisamos é estar dentro do propósito de Deus. Porque a vontade dele é sempre a melhor. Semana passada, eu já estava com essa palavra no meu coração, há algum tempo já. E foi compartilhado lá no LinkedIn uma reportagem com o Dwayne Johnson. Vocês conhecem ele? Dwayne Johnson, é o The Rock, né? Um ator muito famoso. E aí, ele estava comentando, estava explanando um pouco da vida dele. E ele falou assim, saiba de uma coisa, às vezes a gente perde e a gente fica deprimido, a gente fica angustiado, porque a gente pensa que perdeu para nunca mais ganhar. Mas às vezes Deus tira algo da sua vida para te mostrar que tem algo muito melhor lá na frente. E ele falou que ele jogava futebol americano. E aí ele entrou para a federação e foi para o Canadá. E aí ele olhava assim, ele estava lá no Canadá, e ele olhava assim, ele falou assim, eu pisei nessa cidade, eu tinha 18 anos. E para mim, era a oportunidade da minha vida. Eu falava, eu vou fazer a minha carreira como jogador de futebol americano. E ele falou que do nada, ele já estava pronto, já estava treinando tudo para o campeonato. E do nada o treinador olhou para ele e falou assim, ó, a partir de hoje você não vai mais jogar no meu time. A partir de hoje você está banido, pode voltar para sua casa. E ele falou que ali, ele se frustrou e ele falou, eu não entendia. Eu não entendi o porquê que Deus estava tirando de mim algo que eu tanto esperava. E aí ele falou, louvado seja Deus, porque aconteceu naquele dia, daquele homem me expulsar do time. Porque depois daquilo, ele conheceu outras pessoas, começou a fazer curso de teatro, e olha quem é o The Rock hoje. Então, às vezes, nós choramos e nos frustramos, sem saber que o que nós passamos faz parte do propósito de Deus. Nós nos lamentamos, nós falamos, reclamamos, sem saber que às vezes para Deus salvar uma vida, Ele vai mudar o propósito da sua vida também. Então saiba de uma coisa, naquele dia, Paulo e Silas apanharam, Paulo e Silas sofreram com dores, sofreram a vergonha, a injustiça, mas todos aqueles presos, eles foram libertos. E aquele carcereiro e a sua família tiveram um encontro com o Senhor. Não reclame. Mantenha-se firme diante das dificuldades da sua vida. O que vai mover o coração de Deus ao seu favor é a forma com que nós reagimos às provações da nossa vida. O que vai mover o coração de Deus ao seu favor é a maneira com que você se prostra diante do Senhor, a maneira com que você o adora, mesmo em tempos difíceis.
Saiba de uma coisa. Às vezes, para gerar salvação, mesmo que você esteja no caminho certo, você pode sofrer algum dano. Mas adore, ore, e com certeza as coisas melhores e maiores estão por vir. Amém? Antes de nós encerrarmos, eu quero ler a palavra do Senhor para mim e para você. Enquanto isso, a banda Ergon pode subir, porque eu já tinha combinado aqui um negócio com eles. Eu quero ler o capítulo 61 de Isaías, que diz assim: você vai descobrir hoje o propósito de Deus para a sua vida. Você vai descobrir hoje por que você foi chamado. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. É o que o Senhor vai fazer hoje na tua vida. Ele está dando óleo de alegria ao invés de tristeza. Vestes de louvor. Você que estava com vestes de luto, vestes de tristeza, vestes de perca, hoje o Senhor coloca vestes de louvor na sua vida, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você vai edificar os lugares antigamente assolados, vai restaurar os destruídos, vai renovar as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Porém, você será chamado sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerás a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Escuta isso. E em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e haverá perpétua alegria. Em nome de Jesus, receba isso. Vamos adorar ao Senhor. Se coloque de pé. Eu já vou passar para o bispo. Escute isso. Seja qual for o seu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, o terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, a prisão não é eterna, ela vai passar, e quem crê jamais desiste de lutar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, o terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui,
liberdade do Senhor nessa noite. Aleluias. Senhor, eu quero colocar diante da tua presença cada vida, Senhor. Aqueles que estão aqui na igreja, aqueles, ó Deus, que estão nas suas casas, mas que estão, Senhor, vivendo prisões. A prisão, Senhor, do medo. A prisão, Senhor, da insegurança. A prisão, Senhor, da angústia. A prisão, Senhor, da tristeza. Meu Deus, em nome de Jesus, seja qual for a prisão que essa pessoa está vivendo nesta noite. A prisão física, Senhor, a prisão espiritual, a prisão emocional. Que nesta noite, tudo aquilo que nós escutamos, que se torne realidade na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, Senhor. Nós ouvimos que as prisões, elas caíram, elas cederam. Quando se ouve, meu Deus, uma voz de adoração. Naquele momento que aqueles homens soltaram a sua voz. A voz do seu coração. Aquelas prisões, elas não resistiram. Elas tiveram que se abrir. E nesta noite, ao som da nossa adoração, ao som da adoração que flui desta igreja, desta casa, desta família, que as prisões, elas venham ao chão. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós cremos em nome de Jesus na liberdade do Senhor. Oh, aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia! Aplauda ao Senhor.